Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos agora a mais uma aula e no início desta aula rezemos a Deus pedindo a força que vem do alto, o Espírito Santo, dom de Deus Altíssimo, para iluminar nossa mente e guiar nosso ensinamento e nossos aprendizados. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos agora vislumbrando o contexto que relata a história de José do Egito. E os versículos iniciais do capítulo 37 do livro do Gênesis conta a dramática história de uma vida familiar. Uma vida a qual ela precisa aprender a observar os horizontes que Deus tem para a vida familiar em questão. E ao mesmo tempo, sendo norteada pelos horizontes divinos, é importante saber lidar com cada obstáculo que vai surgindo no contexto familiar. Estamos agora atravessando um contexto qual a casa de Jacó. Jacó e seus 12 filhos entram agora em um dilema dentro da própria casa. Os irmãos mais velhos estão assim agora coadunando entre eles a respeito do amor que o pai está dispensando ao irmão mais novo, José. E como nós bem dizíamos na última aula, será que é isto mesmo? Será que os irmãos mais velhos estão certos? Ou será que talvez o amor de Jacó, o pai, é o mesmo por todos? No entanto, o amor para aqueles irmãos que já estão mais maduros, mais crescidos, obviamente que será visto em uma ótica diferenciada. Aquele que é mais novo precisa de maiores cuidados. E agora estamos aqui refletindo sobre esse sentimento dos irmãos mais velhos, que a princípio gerou um olhar de cobiça. Desejaram o amor que o pai queria oferecer ao filho mais novo. E por esta visão nós concluímos que tais sentimentos, se não forem muito bem cuidados na vida interior desta ou daquela pessoa, eles podem culminar em algo pior. E citamos então
um dos grandes pecados da Sagrada Escritura. Comentamos na última aula sobre o pecado de Caim em relação a Abel. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato na Sagrada Escritura. Aqui é muito importante ter uma visão muito bem respaldada daquilo que Deus indica a respeito de possíveis conflitos familiares. Será que Deus quer a divisão na família? Será que é este o desejo de Deus? No livro do Gênesis, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 2, Deus abençoa o homem e a mulher e pede que eles multipliquem sobre a terra. Será que Deus pede para multiplicar os filhos, para que haja cada vez mais discórdias, divisões dentro da casa familiar? Será que Deus está errado? Ou será que agora começamos a observar de maneira mais acurada o grande impacto negativo que o pecado original está influenciando no decurso de toda a história da humanidade? O que será? Notemos bem que após a queda dos nossos primeiros pais, então eles trouxeram consigo aquilo que nós chamamos de concupiscência, ou seja, a inclinação para o erro, para o pecado. E por vezes, quando não sabemos lidar com tipos de conflitos familiares, pode ser que desencadeie situações que serão extremamente complexas para serem solucionadas. Este caso de José do Egito está entrando agora em um curso o qual os irmãos mais velhos não saberão controlar ou não saberão até onde chegará esta primeira falha que eles estão cometendo em relação a permitirem entre eles esse sentimento de cobiça que agora está gerando algo maior, a inveja. E como nós bem falamos na última aula, aliás, é bom até que sejamos textual, porque se trata de uma orientação muito bem pedagógica. Tais orientações devem seguir metodicamente aquilo que de fato a catequese da igreja sempre nos aconselha. E eu me recordo que falávamos na última aula a respeito do último mandamento da lei de Deus, que se refere a não ter cobiça. É preciso que esta pessoa ou aquela, quando perceberem tais desequilíbrios na vida interior, na vida espiritual, saibam como combatê-los, como eliminar um sentimento de cobiça.
Como não permitir que tais sentimentos se desemboquem em algo ainda pior, a inveja, aquela que citamos na aula anterior, a inveja que mata Caim e Abel, a inveja que fez com que Lúcifer e muitos anjos perdessem o céu. Quais serão os remédios que são eficazes para que tais sentimentos possam se transformar em ações virtuosas na vida desta ou daquela pessoa, ou no contexto familiar de um modo geral? Vamos ser textual a respeito de algumas informações no que se refere a este sentimento que, de fato, ele precisa ser combatido desde o início. A cobiça em relação àquilo que é dos outros, sobretudo como estamos vendo agora na história de José do Egito, ele deve ser extirpado o mais rápido possível. E para que saibamos combater de fato o inimigo, é muito importante aprendermos como que o inimigo age. Então, vamos aqui a algumas definições conceituais a respeito do que é a cobiça e o que a inveja pode causar no coração do ser humano. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2538, parágrafo 2538, ele nos oferece como um norte de reflexão. Ele diz assim: a inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Esta é a principal causa. A inveja, ela pode trazer ao coração do ser humano a morte. E quando nós falamos aqui de morte, não é somente partirmos desta vida, mas estamos agora em um contexto de aprendizado teológico, o qual, quando falamos de morte, significa realmente a morte eterna. Morte eterna, nos conceitos e contextos bíblicos, está ali relacionada com o inferno. Morte eterna, inferno. Vida eterna, céu e paraíso. Por este olhar, você já começa a perceber o quão é importante combater esses dramas familiares, sobretudo no que diz respeito a este mandamento específico, o 10º: não cobiçarás. Talvez você se recorde daquela história que está no 2º livro de Samuel, o qual o rei Davi, ele, ao passear ao fim da tarde, ele vê uma mulher muito bela. E sem saber ainda quem era a mulher, você pode ler, né? Deixa eu citar aqui para você anotar e depois
observar esse contexto. Você pode ler essa história em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Refere-se ao pecado de Davi. Davi, ele vê uma mulher muito bela e naquele exato momento ele cobiça aquela mulher. Chama ela para dentro da sua casa e conhece a mulher, se deita com ela. E ele fica sabendo que aquela mulher é esposa de um dos seus comandantes, Urias, o Heteu. Este comandante está combatendo por Davi em frente de batalhas. Porém, a cobiça que invadiu o coração de Davi fez com que ele cometesse um pecado gravíssimo. E este pecado que Davi comete, então Deus incita o profeta Natã a avisá-lo que Deus está sabendo o que ele fez. Aqui eu contei a história para você de maneira muito superficial. Tem outros detalhes, outros pormenores. Mas apenas para você saber o quanto é terrível o sentimento de cobiça. Quais tipos de pecado a cobiça pode fazer com que o ser humano atraia para a sua vida. E por isso então, quando nós falamos de conflitos familiares, sobretudo na ótica da história de José do Egito, onde os irmãos mais velhos estão agora com sentimento de cobiça, estão sentindo inveja do irmão mais novo, o que pode acarretar? Onde eles podem ser levados por este erro que nós chamamos de um dos pecados capitais, a inveja. Eu quero que você nos acompanhe nas próximas aulas e quero oferecer a você a reflexão dos pormenores em suas riquezas de detalhes. Vamos aprender o mal que a inveja faz e oferecer aquilo que Deus nos indica como remédio para combater esse que é um dos pecados capitais. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.